Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos, dando continuidade aqui ao nosso assunto, né? Continuando o tópico 3, que ele fala sobre o movimento brasileiro de alfabetização, que é o Mobral. E a gente sabe que a proposta de surgimento do Mobral foi a partir de um prosseguimento de campanhas de alfabetização de adultos, né? Que na verdade foi iniciada por Lourenço Filho. Eu vou fazer aqui um rápido comentário a respeito do Lourenço Filho, que nós já sabemos que ele está envolvido, está direcionado, ligado diretamente, né, ao movimento da Escola Nova, tá certo? Então, na verdade, o Lourenço Filho foi um dos pioneiros do movimento da Escola Nova, conforme eu coloquei, mas os relatos históricos colocam que ele veio a participar do governo de Getúlio Vargas, da chamada Era Vargas. E ele foi duramente criticado porque, como ele tinha uma visão bastante diferenciada daqueles que pregavam uma educação arcaica, ultrapassada, ele sofreu inúmeras críticas. Mas mesmo sofrendo as críticas, o Lourenço Filho ele se manteve, né, com a sua postura de crítico ao processo educativo que se desenvolvia naquele momento. Sabemos que, apesar de tudo isso, a gente vê aqui também, as críticas se bateram muito em cima de uma posição tecnicista que o Lourenço Filho tinha, e que a Escola Nova ela se contrapunha um pouco a essa questão tecnicista. A gente sabe que a Escola Nova tinha propósito de formar o lado humanista e que a gente sabe perfeitamente que o Mobral ele não esteve muito voltado para essa questão humanista. A gente sabe que o Mobral tinha uma preocupação muito forte com a formação da mão de obra. Isso aí nós já vimos no tópico anterior. Eu fiz questão de dar continuidade agora para a gente ver aqui a grande correlação existente para a gente entender a questão desse movimento de alfabetização. E o Lourenço Filho ele entendia também uma coisa, que a escola primária ela tinha um papel de adaptar os cidadãos, né, à questão material e moral. Toda essa questão material e moral estava condicionada ao futuro do cidadão, pois ele defendia que a escola deveria preparar o cidadão para uma vida real. E se nós analisarmos bem, tem um lado conteudista da escola, mas nós não podemos esquecer o quanto a escola precisa preparar o indivíduo para a convivência em sociedade, para as boas relações. E a gente sabe perfeitamente que essa questão moral, muitas vezes, não chegou a ser defendida pelo Mobral, por exemplo, que era um movimento de alfabetização. E quando se fala de alfabetização, se fala de ensinamento das primeiras letras. Mas a gente vai perceber claramente que o objetivo, como já foi citado aqui, em vídeos anteriores, que a proposta do Mobral era exatamente fazer com que os alunos aprendessem a ler e escrever sem nenhuma preocupação com a formação humana. Ou seja, formava-se uma máquina, formava-se um cidadão apto ao trabalho. A preocupação era essa, era fazer você aprender o básico para, como já comentei anteriormente, para haver uma comunicação melhor com o seu patrão, com o empresariado, né, com o seu chefe que estava ali administrando. Sabemos que o Mobral foi criado, como toda instituição, foi criado a partir de uma lei, a Lei 5.379, de 15 de dezembro de 1967, na época do regime militar,
propondo a alfabetização funcional de jovens e adultos. E nós entendemos que quando ele fala de alfabetização funcional, ele está se reportando a formar o cidadão de forma bastante restrita, bem básica, não se preocupando com o futuro do cidadão. Embora se falasse nessa questão da preocupação com o futuro, mas nós sabemos perfeitamente que não havia essa preocupação diretamente do Mobral com essa promoção, com essa visão futurista do cidadão. Então, o Mobral pregava uma ascensão escolar. Vejam bem aqui com o que ele coloca. Uma ascensão escolar fazendo com que o cidadão melhorasse de vida. Mas o melhorar de vida aí estava ligado a quê? Ao trabalho. A você construir a partir do trabalho básico, trabalho mínimo, digamos assim, né, para que você pudesse sobreviver. Não havia uma preocupação em fazer o cidadão aprender a ler e escrever e ingressar em uma universidade. Não havia essa preocupação. A preocupação do Mobral era uma forma até de dar satisfações, e o governo estava preocupado com os primeiros ensinamentos. Tá certo? Então veja bem, ele coloca aqui que estava apto à mudança social do indivíduo. E como isso seria feito? Como essa mudança seria feita, né? Passava-se aí uma visão de mediocridade, que para haver crescimento econômico se fazia necessário que se trabalhasse. Mas quem trabalhar? Né? Quem trabalhar? O peão. O sujeito que na verdade não tinha uma certa formação, um certo conhecimento, e ele iria trabalhar para a sobrevivência unicamente. Então vamos ficando atentos ao que está sendo colocado aqui, para que a gente possa compreender que os governos da época militar, porque todos nós sabemos que o Mobral ele perdura por todo o período militar, por todo o regime militar, aquela educação unicamente técnica. Quando ele fala tecnicista, é técnica. Não tinha uma visão voltada para a formação completa do cidadão. Tá certo? Preste bem atenção nisso aí. Então, se nós analisarmos dessa forma, era um verdadeiro paradoxo, né? Porque enquanto o trabalhador estivesse trabalhando, desempenhando a sua função de forma ardente, o patrão estava obtendo lucros imensos, lucros satisfatórios. E aí a gente percebe claramente que esses lucros eles eram obtidos também, pessoal, a partir da mão de obra barata. Porque como o cidadão, o sujeito era alfabetizado, ele era instruído a aprender o mínimo, aprendeu a ler, escrever e contar basicamente, então ele não progredia, ele não ia além daí. Então ele tornava-se massa de manobra, que é exatamente isso que os governos militares fizeram ao longo do tempo. Que é exatamente isso que os governos militares nunca, eles querem dizer que se preocuparam, a questão da disciplina, mas a preocupação era de transformar o indivíduo sem nenhuma visão de criticidade. Nenhuma visão de criticidade. Não é à toa que muitos, como o próprio Paulo Freire, né, ele foi perseguido, ele foi massacrado. Por quê? Porque Paulo Freire tinha uma visão extremamente democratizante de se formar um indivíduo num todo. O próprio Lourenço Filho, também um adepto da Escola Nova, embora tivesse alguns posicionamentos tecnicistas, mas também tinha essa visão de formar um indivíduo para um futuro promissor. E aí nós sabemos perfeitamente, né, que o corpo técnico, corpo que formava a técnica,
do Mobral eram pessoas que não tinham nenhuma dinâmica. Eram pessoas que eram fechadas unicamente a formar um cidadão para ser um trabalhador. E é nesse ponto que nós temos que observar e atentar. Porque a nossa proposta aqui é essa, que vocês, alunos, fiquem atentos na questão do Mobral, na questão de que o Mobral não foi nada que viesse a trazer melhorias substanciais ao povo brasileiro. Mas o Mobral, ele tomou uma posição reducionista, uma posição medíocre, uma posição extremamente sem pleitear a melhoria da população como um todo. E aí, nós sabemos que em 1975, já para o final, né, do regime militar, o Mobral ele enfrentou uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, instaurada pelo Senado Federal, com o objetivo de apurar os erros que estavam sendo cometidos. Todos nós sabemos que as denúncias foram inúmeras. Por quê? Porque a alfabetização era para ser voltada para os jovens e para os adultos, principalmente para os adultos. E aí foi definido na proposta do Mobral, na época, né? As denúncias chegaram a assim, compreender isso aí. E aí o atendimento, ao invés de ser voltado para as pessoas mais adultas, estava sendo dado às crianças, aos jovens de 9 a 14 anos, que não era essa a proposta do Mobral. Na verdade, a proposta do Mobral era para alfabetizar aqueles que, na verdade, não tiveram condições e, assim, de formar aquele cidadão que deveria ir para a fábrica trabalhar, aquele cidadão que, na verdade, deveria ser o peão daquele patrão e que certamente seria um instrumento de controle do próprio patrão. Então, devido a esse formato, como a gente observa aqui, que o Mobral estava voltando-se para educar, para alfabetizar pessoas mais jovens de 9 até 14 anos, muitos parlamentares chegaram a chamar o Mobral de Mobralzinho. Outra coisa, pessoal, que é interessante que nós observemos, a gente deve ficar atento para uma coisa. Na verdade, o Mobral ele não conseguiu resolver o problema de forma nenhuma com relação à alfabetização de todas as pessoas. Ele não chegou a atingir, como já falei para vocês, porque a proposta não era de alfabetizar, e sim alfabetizar para que essas pessoas aprendessem o mínimo e se tornassem pessoas totalmente dependentes. Pessoas que, na verdade, não tivessem jamais um espírito crítico para discutir com o próprio patrão os seus direitos. Então, é interessante que vocês que estão estudando, que estão observando esses entendimentos que nós estamos tentando passar para vocês, nesse momento também de pandemia, que vocês estão vendo aí, que a gente está trabalhando à distância por conta dessa situação. Todos nós sabemos que o nosso curso não é um curso à distância, mas é um curso que está sendo necessário ser feito dessa forma. Por quê? Porque a pandemia vem crescendo e a Unifique pensou em não prejudicar ninguém e abriu esse espaço para que nós pudéssemos trazer essas aulas e que vocês não perdessem de forma nenhuma o curso de vocês, as disciplinas de vocês, e que vocês não se atrasassem. Essa que é a realidade, né? Então, eu tentei passar para vocês, nesse espaço curto de tempo, tentei falar um pouco do Mobral, e vocês devem ter percebido, mais uma vez, ratificando o que eu já havia falado em vídeos anteriores,
que essa forma de alfabetização ela não solucionou de forma nenhuma a problemática existente. E ainda hoje nós temos índices altíssimos de analfabetismo. E sabemos que um grande número de analfabetos que nós temos no Brasil são analfabetos funcionais. São aqueles que, na verdade, dizem conhecer e não conhecem. Falam, muitos até elogiam os governos militares por conta daquela disciplina rígida, mas não entendem os erros que foram cometidos na época do regime militar, principalmente o grande erro que a gente percebe aí, que foi o Mobral, que foi, na verdade, uma forma só de dar satisfações que eles estavam alfabetizando, que eles estavam tentando fazer alguma coisa, que eles estavam tentando suprir as deficiências e, de certa forma, não conseguiram fazer, né, não conseguiram resolver a problemática do povo da época. Então, pessoal, no próximo vídeo nós vamos falar a respeito dos programas de educação que surgiram a partir do Mobral. Nós vamos perceber que os programas eram bastante interessantes, mas que também tiveram as suas deficiências pela forma ineficiente da aplicabilidade dos programas. E vamos perceber o quanto os nossos governantes falham muito no que se refere à educação. Não há uma preocupação com a educação como um todo. Por essa razão, a gente percebe que os menores investimentos dos governos, não só desse agora, mas governos anteriores, sempre recaíram sobre a educação. Os menores investimentos. E a gente sabe perfeitamente que ser estudante da universidade hoje é pertencer a um segmento de elite da educação. Porque são poucos aqueles que adentram a faculdade e menos ainda aqueles que vêm a concluir o curso, muitas vezes tão desejado. Pois é, meus queridos, eu gostaria aqui nesse momento, tá, de desejar a vocês que vocês consigam estudar com tranquilidade, que vocês consigam assistir aos vídeos, que vocês consigam ficar atentos a tudo aquilo que nós estamos colocando para vocês, porque o nosso objetivo é que vocês não saiam prejudicados no curso de vocês. Pois até a próxima, um grande abraço e bons estudos!